Olá, tudo bom? Eu queria muito poder compartilhar com vocês esse momento muito especial e muito produtivo para você que está acompanhando aí o nosso canal, acompanhando o nosso projeto e para você que está interessado no curso RB12, tá certo? Uma das coisas mais importantes do nosso projeto é poder compartilhar com vocês testemunhos verídicos, histórias reais de pessoas que tiveram um contato com os 12 passos para resgatar quem você ama das drogas e que tiveram contato diretamente com a gente, né? Porque, como eu já te falei também, nós não estamos te oferecendo um curso didático, né? Não tenho nada contra quem está numa faculdade aprendendo. O que nós gostaríamos de oferecer para você é um curso prático de como você olhar a dependência química, como você olhar a pessoa que você ama nessa situação de dependência química, nessa situação de destruição e de repente não saber o que fazer e a partir do nosso curso você pelo menos entender e poder ter boas reações e boas ações para resgatar essa pessoa, tá? Por isso eu quero então apresentar para vocês o Gu, que eu chamo de Gu carinhosamente, né? Porque é o Augusto e a Aline, que são amigos, que viveram uma história junto com a gente, que encostou nesse procedimento, encostou nesse projeto e ao encostar nesse projeto encontrou um caminho de recuperação. Eu já disse para vocês também que o prevenir é melhor, físico, a comunidade não existe mais. Mas nós estamos aqui gravando esse projeto online, 100% online, para você mãe, para você esposa, que viveu, ou que está vivendo, ou que a Aline viveu, possa de alguma forma ter uma ferramenta para trabalhar com essa pessoa que você tanto ama, ver ela nessa situação das drogas, da dependência química e não saber o que fazer. Então, Gu, é um maior prazer, tá? Ter vocês aqui, prazer total. Nós somos amigos, a gente se fala sempre que vocês vêm na igreja, né? A gente pode lembrar de algumas coisas que a gente viveu junto, mas nesse momento eu queria muito mesmo poder conversar com vocês sobre periferias da dependência, periferias da vida de vocês, que de repente nem eu mesmo conheço como era a realidade, mas algumas coisas eu conheci porque tive o privilégio de participar do processo de recuperação do Gu, né? E da Aline, por osmose, né? Por estar junto, tá bom, Gu? É um prazer estar aqui. Eu queria que você pudesse falar primeiro assim, como foi, né? Como começou as drogas, como é que as drogas a gente tem no curso um dos módulos chama Radar, o R. E eu estava até falando para você ali fora da sala, né, que é um projeto para que as mães e as esposas pudessem identificar a presença ou até a aproximação, né? Então, se você pudesse contar para a gente como que foi, aonde foi, mais ou menos com que idade, para que as mães, as esposas possam ficar alertas aí com tudo isso. Legal, primeiramente boa noite, né, Duda? É um prazer estar podendo ajudar de alguma forma nesse projeto. Obrigado. Que com certeza vai ajudar muita gente a identificar e a solucionar problemas com drogas, com vício da dependência química, álcool, etc. O meu início nas drogas, na verdade, foi bem tarde. Costumeiramente entram nas drogas adolescentes, por volta de 12, 13, 14 anos. O meu já foi um pouco diferente. Foi ao terminar o colegial no Casper por volta de 18, 19 anos. Então um pouco Mas mais foi na tarde. escola? Foi na escola. Na verdade foi na escola. Parece que desculpa te cortar, mas parece que só muda os personagens, né? A história é mais ou menos a mesma. Companhias na escola e curiosidade, né? Aguçada. Você vê um fumando baseadinho, não vai, daqui a pouco uma menininha que você tá afim ou paquera, foi, aí você acaba indo por embalo e isso acontece. Nunca imagina onde vai dar, né? Nunca imagina onde vai parar aquilo. Então foi comigo assim, um baseadinho. Aí as coisas foram
se abrindo, né? Porque o álcool também, ele estimula muito essa situação, essa perda do medo, né? Porque por mais que você receba a educação, e eu recebi da minha mãe em casa, uma educação para temer aquilo, de certa forma, tinha um certo medo e um anseio. Mas depois de estar entorpecido por álcool, por um baseado, você já começa a já perder, não lembra mais, né? começa a do que a mãe perder fala. esse medo isso e mesmo. isso acontece e aconteceu comigo, acontece nos dias de hoje, Duda, infelizmente, né? Companhia, um pouco da cabeça fraca, né? Então você acaba perdendo esse norte, esse aconselhamento, essa vida que você tinha de certa forma regrada e começa a usar, que foi o que aconteceu comigo. Aí vai para uma boate, para uma danceteria, que foi o meu caso, vê um cheirando um pozinho, aí você fala, não vou. Primeiro dia não, segundo dia não. E ali o pessoalzinho que você anda sempre com o pozinho, chega um dia você vai e experimenta o pozinho. E acaba gostando, foi o que aconteceu comigo. E foram mais ou menos 8 anos de cocaína. Nossa. Mais ou menos. No início, só de fim de semana. Social, né? O que diz social, esse, né? entre aspas, social, que na verdade não existe porque social, a droga a gente sabe, né? Hoje, com o passar dos anos, é um processo, né? É progressivo. É progressivo. Né? Você começa ali com um baseadinho, com 2, daqui a pouco você está fumando todo dia. Cocaína é a mesma coisa. Mas um tirinho de sexta-feira. Você pode ficar por anos, muitas vezes cheirando de sábado. Mas um dia você vai... Um dia você vai começar a sair de quarta e quinta e vai sentir falta dela. É isso aí. Isso é fato, isso acontece. E depois o crack. Depois que foi o que me levou mesmo pra lona, de fato, que foi o crack, né? Que é uma droga muito potencializada. Eu costumo dizer que eu acho que é 10 vezes a sensação da cocaína, então ela é muito forte. A dependência dela passa muito rápido grave, também, o né? efeito dela passa muito rápido. Você quer muito repetir, né? Você quer repetir aquela sensação de prazer o tempo todo, então não é à toa que muitos estão na rua, muitos largam, porque a droga de fato ela é prazerosa, só que com o que ela faz com a sua vida é totalmente destrutiva, ela te tira a alma. Você sabe, Gu, que quando a gente começou a gravar o RB12, eu até falava para a equipe nossa, eu falava assim, ó, o radar, eu sei que vai ter muita gente que vai usufruir do Bússola, porque mães, esposas, de fato não sabem o que fazer, né, Aline? Não sabe. Estão aí vendidas na situação. Eu acho que muitas mães, muitas esposas vão fazer o curso dos 12 passos para aprender a lidar com o dependente. Mas eu falava isso para a equipe que trabalha comigo. Eu falava, ó, o radar é a gente está apostando muito no radar. Por quê? Porque quando a mãe e o pai, quando ela se liga à aproximação, ela pode tentar fazer alguma coisa. Sim. Porque, infelizmente, depois que esse ciclo começou, é delicado de voltar para trás, né? Depois que esse ciclo começou, é lamentável. Então a gente tem falado isso no nosso curso, muito isso. Nos módulos a gente tem falado muito isso, né? É como uma doença. Quanto mais cedo você descobrir, mais rápido você vai tratar e mais chances de você se curar, né? Nós não negamos a cura, nós vamos conversar sobre isso com você aqui, mas nós não negamos a cura do avançado. Existe possibilidade de resgate, existe possibilidade de tratamento, existe possibilidade de recuperação. Sim. Mas seria fantástico que as mães pudessem notar essa presença, né? Inclusive, Aline, o que acontece? O nosso curso, o que nós estamos oferecendo para as mães e esposas é o fato de elas encontrarem um caminho de recuperação e de esperança dentro da dependência química. E uma das coisas que eu falo muito nesse curso, que as pessoas vão ouvir muito, você que está ouvindo a gente, você vai ouvir muito isso, é que você deve procurar uma boa igreja. Por quê? Porque uma boa igreja na vida de uma mãe, de uma esposa, pode ser o diferencial. E foi o teu caso. Porque eu sei que você encontrou uma boa igreja e que nessa igreja você encontrou pessoas que sabiam, pelo menos, falar alguma coisa sobre a dependência. Ia dar uma esperança, né? E dar uma esperança, né?
E porque a primeira vez que o Gu foi para a clínica, para a comunidade, para nossa comunidade, o Prevenir Melhor, é legal que você saiba, e ele vai falar um pouco sobre isso. A primeira vez foi em 2009, né, Gu? 2009. E aquela experiência, nós estávamos agora conversando sobre isso, aquela experiência foi uma experiência boa, mas não foi a conclusiva, né, Gu? Queria que você falasse um pouquinho como é que foi isso, agora já casado, já com filho e num estado de dependência mesmo, né? Porque aquele processo da maconha, do álcool, da cocaína, ela encaminhou para onde todo mundo vai, né? Ninguém fica no meio do caminho, um ou outro, raramente. Todos que a gente conhece, todos que a gente conheceu, começou de um jeito e aterrissou no crack, e aí no crack. Exatamente. De fato, a droga ela vai fazendo isso, né? Você vai progredindo, vai mudando, né? Chega uma hora já não faz mais efeito, como você comentou, poucos fumam maconha a vida inteira. Existe. Sim. Existe o que cheira a vida inteira. Um ou outro. Mas a maioria se volta pro crack, infelizmente, que é a mais destrutiva das drogas e que está acabando com muitas famílias. Sim. No Brasil e fora do Brasil, no mundo, que eu acho que já é uma droga globalizada e mundial, né? E a experiência do Prevenir Melhor foi no momento em 2009, a primeira do qual eu trabalhava, né? Estava trabalhando numa indústria e casado com a Aline já. Casado com a Aline já. E o crack, ele voltou, ele tornou a me destruir, né? Eu pedi uma internação para o dono da empresa na época, porque isso não pode ser negado ao trabalhador, né? É uma doença. Sim. E como tal deve ser afastado pelo INSS. Sim, e tem todo um processo de tratamento, né? O Prevenir Melhor era uma clínica da igreja, que eu sabia que você tinha um trabalho, e era uma clínica mais confiável. E eu fui lá por pregar o evangelho, por eu já estar na igreja, ter contato com a igreja, ser um lugar realmente de Deus. Então tudo isso me fez voltar para lá, né? Voltar os olhos para aquele lugar e com uma ajuda mesmo, né? Já desesperado ali, não querendo perder o emprego, não querendo perder a família. E foram 2 meses e meio. Inclusive, Gu, é muito importante a gente falar uma coisa aqui. Você sabe que hoje não tem mais afastamento, né? Hoje o INSS afasta por no máximo 30 dias. Por no máximo 30 dias. Mas eu me lembro que você ficou nessa... Não ficou ali? Depois eu não consegui renovar, na verdade. Você foi para 30 dias na esperança que você conseguisse renovar para concluir o seu tratamento, que era de 6 meses. Nossa, como isso é importante. Porque tem essa também, o governo, de certa forma, ele te apoia. Você paga os seus impostos, todo mês é descontado de você. Contrapartida, quando você precisa do benefício, muitas vezes, mas não vamos entrar nessa área, porque é o governo e tal. Sim, mas eu me lembro que você ficou 30 dias. Sim. Não, você ficou 60 dias. Aí ao final de 60 dias foi isso ali. Aí perdeu o benefício. Aí dentro do teu tratamento você teve que tomar uma decisão. Sim. Ou fico aqui, perco meu emprego e não sei o que acontece com a minha família, ou eu volto para lá. Vocês me apoiaram a ficar. Mesmo não tendo como custear. Sim, isso foi o mais... Assim, da parte de vocês, não tem como falar. Mas o Augusto, na época, ainda cheio de si, achando... O auto-engano perigoso entrou aí. Legal. Achando que tava bom, já 2 meses sem a droga. Não vou abandonar minha família. Ciente e consciente de que não ia mais voltar com 2 meses, com 60 dias. Hoje eu olho para isso e vejo que é loucura. Por quê? Porque a droga não é só o químico, é muita coisa que envolve. A droga, principalmente o crack, é um ritual para usar aquilo. Então é muito mais do que a dependência química. Não é ir lá e acender e fumar, né? É o prazer de tudo que envolve. Tudo que envolve. Você tá naquele mundo, é muita corrente te prendendo. Por isso a dificuldade imensa de sair dessa droga. Que destrói, volto a frisar, famílias e famílias. Sim. Muita gente eu conheço destruída pelo crack. Então, não é uma droga fácil e ela é de fácil acesso. Tem em todo lugar, né? Eu me lembrei que
Eu estava orientando esses dias uma família exatamente quanto a isso, porque também tem essa jogada, né? Ele é compulsivo, ele está usando drogas. Sim. Aí ele vai para uma clínica. Por mais que ele não queira, e nós vamos falar sobre isso um pouco, ele não queira ser um dependente, no fundo, ele é um dependente. Já é. Então, dentro do tratamento, muitas vezes isso é um problema. Por quê? Porque ele perde o benefício, aí ele usa isso como uma ferramenta de alguma forma. Mesmo que tenha um álibi certo, que é o fato de cuidar da família, voltar para o trabalho, enfim, ele, no fundo, é como se fosse uma liberdade para ele voltar a pensar, e isso aconteceu com você. Porque, de fato, é muito fácil eu me enganar. Eu enganar você, talvez, que tenha um conhecimento, ou a Aline, ou ainda mais hoje, muito mais difícil. Hoje não engana mais. Porque já foi muito. E eu me lembro disso muito bem. É muito fácil eu me enganar, Duda. É muito fácil eu falar pra mim, eu tô bom, eu tô legal. Se sabotar, né? E muitas vezes, como eu tenho consciência de que foi verdadeiro da minha parte... Você não querer ser mais. Eu não querer mais pelo benefício não ter saído, mas mesmo assim vocês de contrapartida já iam me deixar, de certa forma, sem ter o ganho para custear a clínica, e eu fui avisado disso, mas eu achei que já estando bom, piamente consciente de que estava bom. E eu afirmava para mim mesmo que eu estava legal para sair. Sim. O Augusto acho que não ficou um mês de pé. Então, o auto-engano, ele é de fato muito perigoso. É perigoso. Nós estamos falando muito com as mães, com as mulheres, né, que sofreram isso demais e que estão sofrendo. E estamos tentando fazer elas entenderem essas coisas que a gente conhece, porque eu canso de dizer que eu também fui um dependente químico, né? E você sabe disso. Mas as mães, as mulheres, elas estão numa outra esfera de vida e elas, desesperadas por não saber o que fazer, elas não conseguem captar esses momentos e agir de acordo com o que tem que agir. Porque nesse momento, né, de internação, ou nesse momento de tratamento, seja dentro de casa, seja numa internação numa comunidade, como foi o teu caso, que você chama de clínica, né, mas... era uma clínica, né, mas era uma comunidade terapêutica, ou numa clínica involuntária, seja lá onde for, é muito importante, e por isso eu chamei vocês, e por isso eu estou aqui com vocês, para que essas mães, essas esposas possam entender como é a vida e como que o dependente químico vive. E eu já disse isso para você e estou dizendo isso para elas o tempo todo. Não existe nenhum dependente químico que está lá que quer estar lá. Existe, Gu? Fala a verdade. Fala para milhares de pessoas que vão nos ouvir. De forma nenhuma, é muito dolorido. Embora o prazer da droga e tudo que envolve a questão da dependência química, ninguém quer ser um dependente químico. Não quer. Ele não quer, né? Que nem você falou pra gente, né? Na nossa reunião aqui. É muita dor. Como você via isso, Aline? Você lembra dos seus sentimentos? Como você via isso? Você via como a grande maioria vê? Mulher vê? Tipo, sem vergonha? Via, lógico. Sim. Como é que você via? Conta aí pra nós. Via no começo que ele era sem vergonha, fazia porque queria, Sim. que não tinha amor pela família. E por muitas vezes à noite você se viu assim, sem saber o que fazer? Várias vezes. Anos, né? Não tinha o que fazer. Era esperar ou abandonar. Isso também tenho falado, Aline, que o que acontece? Ou você convive com aquilo... Ou você abandona. Ou você abandona. Por isso que eu acho que nosso curso vai ser um... Aliás, por isso que eu acho que nosso curso já é um diferencial, Aline. Imagina, você naquela situação, naquela época, porque quando você chegou na igreja, eu me lembro que a gente tentava, mas a gente não tinha tudo esse quebra-cabeça montado. A gente não tinha, Gu. A gente ia com a experiência da vida, da minha vida. Olha, Aline, calma, vamos tentar, vamos isso, peraí, a comunidade vai dar jeito, Gu, calma, né? Porque, como você mesmo disse, depois desses 2 meses, você recaiu. Sim. E aí degringolou, aí a coisa foi feia. E nesse caso, a Aline estava pensando desse jeito e não sabia o que fazer, né, Aline? Não.
Não sei. Dentro de casa, com 2 filhos. Até mais pelas crianças mesmo, né? Porque eu não queria que as crianças vissem. Você lembra desse desespero, Aline? Assim, Lembro. Você pode contar pra gente, assim, como você se sentia, assim, como mulher? Horrível. Não tem como descrever como eu sentia, mas é um sentimento horrível. Porque as crianças dentro de casa, ele na rua, muitas vezes não voltava embora. Tinha como explicar, né? Onde Então, tá o pai. tipo, era desespero. Além das crianças, que era sua primeira preocupação, Primeiro você pensamento também era como eles. mulher, né? Não, me sentiam nada, né? Ele prefere a droga do que eu. É esse sentimento. Então, eu não tenho valor nenhum pra ele. Era o que eu sentia. Sim. Então, como que eu vou ficar com uma pessoa que eu não tenho valor? E no fundo... que eu não consigo ajudar. Né? O dependente, ele não tem... Ele tá anestesiado pela droga, né, Duda? E ele quer mais. E quem sente, de fato, na pele, que tá ali natural, vamos dizer assim... A gente faz essa análise, né? Isso. Você tá na droga sentindo prazer. A esposa tá na droga não sentindo nada. Mas eu acho que... Desesperado. Eu acho Codependência total. O codependente sofre mais do que ele. Sim. Com certeza. Porque ele tá anestesiado, a gente não. É isso que eu tô falando. Né? A grande maioria das mães que vão nos assistir, que estão nos que... assistindo, né, Aline? A grande maioria das esposas, porque assim, elas estão exatamente nessa situação. Porque ele tá anestesiado e tá sentindo prazer. Você não, é desprazer. Né? É ver até uma necessidade, né? Ver um marido que tá fora, recebeu a grana do pagamento, do ordenado e não voltou para casa. Aí você fica, meu Deus do céu, e o leite, meu Deus, o pão, as crianças têm que ir para a escola, como é que paga as contas, a água, a luz, telefone, coisa necessária para a vida, como que cuida, né? Entra no banheiro, vai tomar banho, não tem shampoo, vai... Como é que uma mulher, e foi pensando nisso, Aline, né? Eu falei isso para vocês. Nós estávamos aqui conversando um pouco antes da gravação, falei, Gu, a nossa voz hoje não é para o dependente diretamente. Sim. A nossa voz é para as esposas, mães, irmãs, pais, né? Apesar de a gente saber que pai, ele abre mão um pouco mais rápido, mas tem muitos pais sofrendo muito, família sofrendo muito. E é assim que elas estão, né? Eu até... Na verdade, ninguém está preparado para isso, né? Não está preparado. Ninguém. É isso. Ninguém está preparado. Não se prepara. Uma situação dessa, não. Não se prepara. E aí fica sem saber o que fazer. E aí só tem 2 caminhos. Ou abandona. Ou sofre junto. Ou sofre junto. E muito. Puxa, quem sabe agora, né, Aline? Milhares de pessoas vão ter o RB12 para poder, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ele disse, pastor, o que você está dando para as mães e para as irmãs, para a família, enfim, é o direito de se defender e de até dar uma atacada contra essa situação, né? É porque... Porque não saber o que fazer é não ter nada, né? É tomar e tomar. E na hora que chega também, né? Naquela situação, quando a pessoa chega em casa... Meu Deus. Né? Terrível. Sujo. Acabou de usar droga, veio, ainda tá meio, né? Meio zoado, meio no efeito da droga ainda. Aí tem que saber como reagir, porque já aconteceu várias vezes. Ele chegar, eu brigar e... Ele voltar a sair. E voltou a sair, ou brigou, ou... né, é muito palavrão, esse tipo de coisa que acontece. Nunca a gente se agrediu. Tá tudo à flor da pele, né? Tá tudo à flor da pele, pelo que eu me lembre, não. Mas faltou pouco. Na verdade, Aline, eu queria dizer para você, não sei se vocês aprovam, mas eu gostaria muito que vocês dessem a opinião de vocês, tá? E sincera. O nosso curso tem uma frase que identifica o curso. E a frase é do caos familiar para o jardim particular. Nós vamos chegar lá, né? Porque isso é caos, né? É super. Caos. Até chegar no jardim. Não tinha. É caos, né? É caos. O que é caos, né? É tudo fora de ordem. Exatamente. Né? O cara não tem horário. Fora. Não, é um quebra-cabeça todo desmontado. Todo embaralhado. Todo desmontado. É um lado. Um caos familiar. E para montar é difícil. Poxa, Gô, eu quero introduzir uma coisa nessa nossa conversa. Porque você recaiu,
Você lembra quanto tempo você ficou mais ou menos recaído, não? Dessa vez, acho que um ano, certinho. Essa história, eu sempre que conto essa história aqui na igreja, em Bragança Paulista, eu conto e eu fico desejando chorar. Porque eu gosto muito de chorar na presença de Deus. Lembrando que o Augusto estava 2 anos e meio bem antes dessa internação da Vessi Lima. Sim. Foi o período que eu mais tinha ficado. Bem, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Aí recaiu, foi pra primeira vez, ficou aqueles 2 meses. Só que a segunda recaída foi a pior. A segunda recaída. Foi pra destruir mesmo, pra acabar. Eu vou introduzir essa história e a gente vai falar sobre ela, porque o que aconteceu para vocês entenderem. A Aline continuou um pouquinho na igreja, depois também não teve mais força para permanecer. E o Gu foi... Não foi que nem a primeira, né, Gu? Como você falou, é progressivo, né? O negócio, a primeira... Onde parou, ia e voltava, tal, brigava pra caramba. A segunda, do jeito que foi, escorregou direto pra rua. Já não tinha mais relacionamento, porque chega um determinado tempo, e hoje eu consigo enxergar isso melhor, é lógico. O amor vai até um limite, seja ele de mãe, de irmão, cada um tem o seu, filho. Só o amor de Deus que é infinito. Hoje eu tenho isso comigo. O amor de Deus é infinito, independente da situação. Sim. O amor de Deus é infinito. Mas o resto... Mas o ser humano, ele tem um limite. Ele é limitado. E ela já tinha chegado no limite? Ela chegou. Ela chegou no limite dela. Já não dava mais. Aí você pum pra rua. Na verdade, fui eu que saí. Na verdade foi ela, a gente tinha uma casa alugada, a gente pagava aluguel numa casa e ela chegou em um determinado momento, acho que até a mãe dela, pessoas próximas, irmã, aconselharam a sair, porque já não dava mais. Por mais que ela quisesse, também a dor já era grande, os filhos cresceram. É um caos, né, Aline? Exatamente. E nesse ano, eu não vi ele nenhuma vez. Durante um ano. Acho que foi Deus que me deixou ver, porque eu tava tão... E eu estudava ali debilitado. no Lava Pés, onde ele ficava. Estava estudando ali, não via. Nem quando foi nesse caso que você ficou 8 meses sem ver os seus filhos. Fiquei 8 meses, Duda. O César, se eu não me engano, com 3 para 4 anos, o Matheus com 2 para 3. Ficou 8 meses. Eu que preciso contar agora, se me deixar eu contar, que é a minha parte da história. Porque por mais que a Aline não via a igreja, porque ela estava muito sofrendo demais, a gente sempre manteve contato e sabia o que estava acontecendo com o Gu. E eu me lembro que numa ocasião, uns irmãos da igreja viram o Gu na cidade. E chegaram na igreja e, pastor, olha, o Gu tal, e a comunidade funcionando a todo vapor. Aí um dia eu não sei que dia que era, enfim, dia de semana, eu estava passando numa avenida aqui em Bragança Paulista, e eu estava com a minha esposa indo para casa, ela falou que queria um sorvete numa sorveteria. Eu parei o carro, comprei o sorvete. Quando eu comprei o sorvete, eu tô vindo na calçada, com um saco nas costas. Aí eu fui e falei para ela dentro da sorveteria, falei, o Gu tá vindo ali. Aí ela falou, ela foi para fora, pôs a cabeça, acho que, não sei se você se lembra que ela pôs a cabeça. Aí eu fiquei ali fora conversando com o Gu e ela dentro chupando sorvete. E eu fiquei ali, conversei um pouco com o Gu, meu Deus do céu, olha que seu estado. Tal, e isso que é lindo. O que é lindo e que a gente quer informar é o seguinte, de novo eu vou falar, não tem ninguém que está lá que quer estar lá. Toda vez que alguém tiver como conversar com alguém que está nessa vida, ele vai descobrir que ele não quer estar lá. E ali a gente bateu um papo e eu me despedi de você. Falei, Gu, tal, vê se aparece e tal. Não via como resolver, mesmo sendo presidente de uma comunidade, porque a gente tinha regras na comunidade. Aí eu me lembro que a Deise entrou no carro, a gente entrou no carro, você ficou de canto assim, aí você saiu andando, estava indo sentido a uma boca, né? E aí quando eu virei a esquina, a Deise começou assim, ficou mal pra caramba. Eu sempre conto isso assim, me emociono, porque ela ficou mal mesmo, a Deise ficou mal. Ela começou a chorar e ela falou, você vai voltar lá agora, vai me deixar, estava bem próximo da minha casa, vai me deixar lá agora na minha casa e você vai levar ele para a comunidade de novo. E na época nós tínhamos uma regra na comunidade. Qual que era a regra? Era assim, se alguém saísse, não podia voltar
a gente ia trabalhar com outras pessoas, não com as mesmas. Apesar de já ter feito, fazia algum tempo que você tinha passado pela comunidade, a gente tinha essa restrição. Aí ela falou, não quero saber o que vocês pensam, o que vocês deixam de pensar, você liga pro Juliano agora e você vai lá e pega o Gu agora e leva ele agora. E se ele não tiver dinheiro, você deixa ele lá, a gente vai falar com a igreja, a gente vai dar um jeito, ele vai ficar lá. Aí eu só tive que obedecer, né? Porque também mulher, quando fala essas coisas, ela manda, né? Precisa obedecer. Aí eu me lembro que eu virei meu carro, deixei ela em casa, virei o carro e corri lá. Gu, sobe aí, vambora, vambora. Aí entrou no carro, falei, joga esse saco fora, minhas roupas e tal. Falei, joga fora. Nem podia chamar de roupa, né? Joga fora, lembra, Gu? Joga fora essa porcaria aí. Aí paramos no meio de um carro da calçada assim, jogou fora. E o Gu foi pra comunidade de novo. Só que eu me lembro que eu cheguei na comunidade, sentei ele, a Aline disse assim, ó, seguinte. Olhando a bola do olho. Bem na bola do olho. E durante o nosso curso, eu quero ensinar você a olhar na bola do olho do seu filho, do seu esposo, porque é muito importante olhar e ter decisões, né, Aline? Eu me lembro que eu falei pra ele assim, olha, é o seguinte, Gu, você vai ficar aqui, você vai ficar com a gente, só que se algum dia você tocar numa palavra, eu acho que eu vou embora, quem vai te pôr pra fora daqui vai ser eu. Eu quero que você conclua o seu tratamento, mas você nunca mais na sua vida você toca. Você lembra, Gu? Lembra, Gu? Como se fosse agora. Como se fosse... Se você falar uma vez que você vai embora, porque eu trabalhei com ele, isso que eu falo pra vocês no curso, eu trabalhei com ele a questão da situação de perda. Eu mostrei pra ele a situação que ele estava e eu disse, cara, não tem opção pra você, ou você fica ou você fica. E nessa ocasião, a Aline, como ela acabou de dizer, 1 ano sem ver, né, Aline? 1 ano. Na verdade, não existia mais relacionamento, né, Aline? Não, eu ficava sabendo dele através da Lu, mas também nem queria muito saber. Sim, mas você já tinha desistido do relacionamento. Já tinha. Você já não via mais ele como teu marido. Não. Se alguma coisa ele era na tua vida, era pai dos seus filhos. E nem pai, porque ele não conseguia. Mas isso eu nunca falei para as crianças. Sim. Sempre foi o pai. Sim. O pai, nunca falei nada que ele fazia errado, até porque eles eram muito pequenos. Sim. Não entendi. Quando eu perguntava, eu falava que estava até quando a gente pôde levar eles para lá. E aí, Gu, é que eu quero muito poder... Nesse momento, é muito bacana. Tá? Eu tô vivendo de novo. Tá, é bom, né? É muito bacana, porque foi exatamente nesse momento que nós introduzimos você no método, né? Meu Deus, 12 passos. Método, a gente tá chamando de curso, mas assim, foi uma vida, né? É uma orientação, foi uma vivência, né? Uma orientação para abrir a mente, né? Do 12 passos, ele te dá uma visão ampla do que você precisa, do básico, da ferramenta básica para começar a engatinhar, lidar com as drogas, né? Gatinhar, depois começar a levantar, andar, começar a comer, É como ensinar uma criança, isso, né? Eu me lembro muito bem. Passo. Nós trabalhávamos na comunidade e tudo aquilo que a gente está tentando fazer você compreender que é possível, porque assim, eu defendo o tratamento em casa, Gu. Sim. Porque você sabe que eu me recuperei em casa. Sim. E eu defendo o tratamento numa comunidade e defendo o tratamento também numa clínica involuntária. Casas e casas, exatamente. Mas quando um ser humano que está nessa situação começa a ter contato com os 12 passos, e os nossos 12 passos não é só um método, ele está na palavra de Deus, então no fundo, é a palavra de Deus. Está tendo contato com Deus. Sim. Porque é isso que nós... Em nenhum momento aqui dentro do curso nós negamos isso para ninguém. O nosso Deus, ele se revela através dessas mensagens que a gente... Então, não sei se você se lembra que começa o primeiro passo, você tem que aceitar. E para você também não foi muito difícil, porque você já estava numa situação que não tinha outro jeito, né? A gente está aqui tentando expor a situação, mas... chegou no fundo do poço e acho que cavou um pouco mais, né? O Augusto conseguiu cavar um pouco mais, né, Duda? Porque eu cheguei numa situação, você se lembra de como você me viu, um maltrapilho,
Hoje eu tenho 92 quilos. Ninguém fala que foi aquilo, né? Sim. Muitos olham e sabem da minha história e chegou nisso mesmo. E muitos acreditam porque tem alguma influência, ou alguém da família, ou algum amigo, conhece como funciona o crack e todo o ciclo, né? Mas cheguei no estado animalizado, né, Duda? Cheguei no estado assim de total dependência, de não ficar nem um minuto sem a droga, dias fumando e dormir com cachimbo, num estado de mendigo. Eu me lembro de uma situação, hoje até é cômico, mas estava num certo galpão de uma cidade já há dias fumando, né, só para retratar a verdadeira situação do qual o Augusto se encontrava. E saí dali depois de dias fumando, porque tinha droga, os caras traziam, eu também tinha feito algum corre, então tinha bastante droga. Dormindo 5 dias, fumando, usando. No dia que eu saí desse galpão, de certa forma na caverna, que eu estava ali, né, escondido, não via a luz do dia, depois de 5 dias, um rapaz que também morava na rua, me encontrou, ele falou, que era mendigo também, você tá feio. Imagina. Pô, imagina a situação. Um cara, né? Que tava mais tempo que eu na rua. Nossa. Me olhar, você tá feio, velho. Então, imagina a situação, Gu. E eu me lembro da comunidade, assim, né, Gu, como a gente tem coisas boas em Deus para oferecer para as pessoas, né? As mulheres, as mães, esposas que estão ouvindo esse testemunho agora. Puxa vida, como é bom transferir a palavra. Transferir a palavra através dos 12 passos, a gente transferia todos os dias, né? Pegava a apostilinha, sentava na sala, gente, nós temos que entender isso. Nós temos que entender que a gente perdeu o controle. Segundo, quem é o seu Deus? Você tem um Deus? Você consegue compreender que existe um Deus? Terceiro, eu entendo que tem um Deus pela palavra, eu entrego minha vida e assim constantemente. Aí vem o quarto, que diz que você tinha que fazer um relatório minucioso e destemido, e precisa ser destemido, não tem como, né? Agora, o que acontece? O que eu queria mesmo era fazer as mães compreenderem que se essa ferramenta tiver na mão das mães e das esposas, que não tem como internar, como a Aline nunca teve, que não tem para onde levar, que a grande maioria, a grande maioria não sabe o que fazer, poucos têm condição financeira para... que não tem, que não vê saída, como a Aline disse, ou abandona, joga para a rua e não olha mais durante tempos, ou vive aquela situação. A gente está acreditando, Gu, que esse processo que você viveu lá na comunidade pode fazer efeito dentro de um lar que não tem como levar ninguém para a comunidade. Eu acredito, Duda. Eu acredito piamente que isso pode ser feito, isso deve ser feito. Que a mãe, tomando boas decisões, ela pode levar o filho, e de alguma que forma, a esposa... A orientação para esse codependente, seja a mãe, né, que sofre demais. Quem mais sofre? A mãe? A esposa. A mãe e a esposa. O pai, como você disse, às vezes abre mão um pouco. Os irmãos, né? Os irmãos. Nós, não sei o quê. A mãe e a esposa. E a esposa são as pessoas que mais sofrem. Filhos, ao ver situações como essa. Sim. Eu fiquei pensando, imagina que uma mãe que não tem como internar um filho, ter um produto como esse, ter um curso como esse, para poder ela fazer alguma coisa. Porque o poder dela nesse processo, como a Aline, não sabia o poder que ela tinha. Porque quando você se tratou, a tua mãe, ela já tinha partido, né? Já estava no Senhor. E você tinha a Aline. E eu me lembro que a primeira coisa, a partir da tua sanidade, que você sentiu falta foi da Aline e dos seus filhos. Então, quer dizer, a mãe que está nos assistindo, o pai que está nos assistindo, principalmente mãe e esposa, elas vão conhecer através do nosso curso a força que elas têm dentro de um processo de recuperação. E eu quero muito que as mães, porque no teu caso você conheceu essa força no processo, né? Você viveu e agora você diz, nossa, se eu soubesse disso, nossa, se eu pensasse aquilo,
meu Deus, se eu pudesse ter tomado essa decisão. E o que a gente quer agora é oferecer exatamente essa decisão. E eu me lembro que no projeto do curso, a primeira coisa que você sentiu falta foi da Aline. Com certeza. Né? Quando o curso começou, quando o método começou, quando Deus começou a se revelar através de sua palavra, quando você começou a recobrar a santidade, porque paulatinamente, dia após dia, a gente ia jogando aquilo em você. Eu fiz uma analogia esses dias, Gu, disse o seguinte, um copo sujo, se você começar a jogar água limpa, a princípio vai ficar sujo, mas vai começar a transbordar. E um dia você vai ter água limpa. É bem o que a Bíblia diz, escama nos olhos, né? Demora, algumas vezes joga água rápido, já limpa logo. Exatamente. E às vezes com doses homeopáticas, né? Tem mães que não vão conseguir pegar e colocar dentro de uma clínica, dentro de uma comunidade. Mas e porque ela não consegue pagar uma comunidade, então ela não faz nada. Porque é isso que o mundo está oferecendo. Exatamente. E é por isso que nós estamos aqui, para oferecer algo que uma água limpa para a mãe ficar ali jogando. A única coisa é que ela não vai jogar dentro de uma comunidade, mas ela vai jogar na casa dela. Vivendo, às vezes, recaídas, ou enfim, mas aproveitando momentos de sanidade, de remorso, momentos, porque a gente tem muito isso, né? Usar droga, enfim, volta, né? E colocar, e pôr em prática os passos, tentar levar ele para uma determinada consciência e tal. E eu me lembro que a primeira coisa que você lembrou foi da Aline, né? Só que a Aline não te queria mais, né? Não. Porque lembrava de como tava. Porque eu não vi. Eu lembrava dele. Com aquela imagem. Aline, bom, nós estamos contando isso para eles ouvirem, né? Porque eu, na verdade, fui a pessoa que conversei com você. Eu me lembro de você falando muito brava, pastor. Cuida dele, faz qualquer coisa, fica com ele pra você. Mas na verdade é dor, né, Aline? Eu não queria nem saber. É dor. Não, é desespero, né? É dor, é desespero. Ninguém quer, né? Quem que quer viver daquele jeito? Hoje quer. Hoje? Mais ou menos. De vez em quando eu quero pôr pra fora. Eu conto isso, Gu, com o maior prazer, porque eu tenho certeza que Deus se revelou através do nosso projeto. E o que aconteceu? A Aline não queria o Gu de jeito nenhum. E o Gu ficou em tratamento e nós começamos a pôr o projeto em dia e chegou o 8, que era a reparação. Você se lembra? Meu Deus. E aí a primeira pessoa que veio para reparar era a Aline. Aí falamos, como que nós vamos fazer isso se a Aline não quer mais? E uma das orientações do passo 8 é, repara se der. É que, na verdade, eu não queria, querendo, entendeu? Sim. Eu não acreditava nele. Não acreditava que ele ia melhorar. Sim. O passo foi muito importante, Duda, de fato. Foi muito importante. A ajuda da Bruna, psicóloga na época da clínica. Sim. A Bruna vai estar com a gente aqui. Junto com o passo, a Bruna formou um casal. É a orientação, né, Gu? Orientação, abrir, ampliar a visão, começar a enxergar. Espera um momento. Eu me lembro da primeira visita. A Aline toda ressabiada. Eu falei, Gu, a Aline vai vir, cara. Você, por favor, se comporte. Fique na sua. Pega os teus filhos. Eu me lembro, nós na barranquinha ali, na grama, aí a Aline ficou comigo e o Gu pegou os meninos e foi brincar no campinho. Passou o dia todo brincando no campinho. Eu acho que ele passou lá falando, meu Deus do céu, e agora como que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? E aí depois, algumas visitas e tal, a Aline acabou revendo os conceitos dela, porque é isso, né, Aline? As mulheres, elas não querem se desfazer da sua família. Ela não quer, se ela tiver uma chance... Ainda mais quando você tem filhos, né? Ainda mais quando tem filhos. Não quer. Não quer. E quando tem uma chance, por isso que eu tô crendo muito que esse é um novo tempo do Prevenir Melhor. Eu acredito. Tô crendo, Gu, que esse é um novo tempo, para que as mulheres possam olhar para a Aline. Você falou uma coisa ali fora para mim, eu queria que você repetisse, que Deus... fez toda a diferença. Deus é Deus. Mas como foi bom você ver um testemunho, né? Duda, Deus é Deus, de fato. Ele existe. Ele existe. E trata com a gente. E trata com a gente. Com o ímpio, com
qualquer que seja a Com quem religião. professa a fé, com quem não professa, Eu Deus creio sempre que está. Deus é Deus de todos, independente se Ele quer que seja o Deus dele ou não. Sim. Ele é Deus. Sim. E Ele trata com cada um de forma diferente. E comigo Ele tratou dessa forma, né? Mas ver um testemunho foi importante. Mas ver um testemunho, uma pessoa do qual eu te admiro, você sabe disso. Sim. Pastor Duda, mas Duda. mais íntimo Duda. Sim. Né? De ver alguém que conseguiu vencer. Porque eu me lembro bem das primeiras vezes que eu vim para a igreja com a Aline, mesmo não querendo vir. Né? A gente ouvia no rádio na época, que tinha rádio lá, e falava, desliga isso aí. Né? Muitas vezes, Pinel da droga não queria, se irritava com qualquer coisa. Então não queria ouvir nada que viesse de ajuda, né? Ainda com a mente fechada, cheio de escama no olho, cheio de carrapicho. Né? Sujeira, muito, né, fechado ali. E a partir do momento que eu vim na igreja, 1, 2 vezes, tive contato com você, me falaram, pô, Duda, já usou crack, 18 anos em pé, que eu comecei, né, a conhecer a tua história, 22, a glória de Deus. Eu vou para 8 e se Deus quiser pro resto da vida, né? Então, você ter alguém palpável, alguém que você pode encostar e ver, é verdade. porque Deus é Deus de fato. Pela fé eu sinto Ele, sei o que Ele fez na minha vida, na sua e de tantas outras pessoas. Sim. E que pode fazer de muitas outras pessoas que precisam de ajuda. Sim. Mas ver alguém, palpar alguém, saber da história de alguém, isso é glorioso demais. Eu acredito que Deus faz dessa forma, Ele mostra, Ele aproxima alguém, Ele mostra, é possível você sair daí. É por isso que nós estamos gravando, que agora eu vou colocar vocês, né? Porque nos nossos eventos presenciais, se Deus quiser, nós vamos fazer ótimos eventos presenciais, eu vou convidar vocês para que vocês estejam falando, né, dessa experiência toda. Por fim, a Aline olhou e disse, acho que tem jeito. Deu uma chance para Deu uma chance. E de fato foi diferente, viu, Aline? Porque aquele tratamento, aquele tempo foi diferente. E eu me lembro do Gu aplicado no tratamento, vindo para a mesa com o caderno dele, com os passos dele. É isso que eu quero que você, mãe, você, esposa, eu quero que vocês façam o passo. Eu quero que vocês façam. Porque a releitura é para vocês. Para quê? Você imagina uma mãe, Gu, olhando e sabendo como, entendendo como é que ela vai lidar quando o filho chegar. Sim, isso é importante. Isso, cara, vai... Faz toda a diferença. Eu só tô esperando os testemunhos começarem a pipocar, as pessoas começarem a mandar e-mail dizendo, comecei a fazer, deu certo, ele tá mais perto, ele está mais próximo, ele tá indo para a igreja comigo, nós estamos indo junto, eu também nunca fui, mas puxa, agora eu me liguei que eu preciso ir, né? Porque foi isso que aconteceu literalmente com vocês, né? Uma coisa que eu aprendi com você, Duda, nessa caminhada, é que pessoas no estado que eu tava, né, debilitado, muito mal, já destruído pela droga, muitas vezes a pessoa naquela situação de tanto tempo estar naquela situação, ela acha que ela é aquilo. E de fato ela não é aquilo. Ela não é. Nunca foi. Exatamente. Ela está aquilo. É verdade. Ela não é aquilo. Eu me lembro dessa aplicação. Essa aplicação falava muito assim, você pode pensar em roubar um banco. Se você pensa, você não é um ladrão. Você só é um ladrão quando você pega uma arma e vai lá. Existe um tempo do raciocínio até a ação. Exatamente. A dependência química é uma irracionalidade. Exatamente. A pessoa está ali. Você acha hoje vocês têm mais 2 filhos, na verdade vocês têm 4 filhos, e nós estamos aqui em Bragança Paulista, se você quiser vir aqui conhecer o Gu e a Aline também, não tem problema. Mas nós vamos colocar uma foto da família de vocês, porque a real é que aquela insanidade ela foi sendo lavada pelo processo do passo da palavra de Deus, através dos passos que ia te lavando dia após dia, ia te regando, ia tirando aquela sujeira, até que a Aline resolveu voltar e vocês começaram a trilhar um caminho juntos de novo.
E desde aquela lá faz agora? Vai para 8 anos. Para 8 anos, meu Deus. Você está trabalhando hoje? Estou trabalhando numa empresa aqui em Bragança, graças a Deus me sinto muito bem, né? Trabalho à noite, hoje é o dia da minha folga, que a gente está gravando aqui. Tô pegando a tua folga e fazendo você trabalhar. Tranquilo, se for pro bem e para ajudar outras pessoas, a gente está disponível a hora que você quiser. De fato é um jardim particular? Não é, nós estamos na terra, não é, né? Que não tem muita dificuldade, mas é um jardim. Sim, A casa não é mais caos, aquele caos. Não é mais. Não. Nós temos problemas. Lógico que temos dificuldades. Mas aquele caos não existe mais. Não. O problema é hoje, Duda, É outros problemas. Hoje tem. com certeza. Hoje são problemas Bagunça da diferentes. criançada. Do dia a dia, Sim, social, né? Exatamente. Que todo e mundo hoje, tem, né? depois de, graças a Deus, aí vão fazer 8 anos em pé, você sabe lidar com as dificuldades, você tem ferramentas para lidar. Pô, hoje, né, não me passa pela cabeça usar. Muitas vezes vem o flashback da sensação da droga. Outro dia tu tava parando no sinal, vi um cara com uma latinha fumando. Deu aquele negócio. Pô, mas Deus é tão maravilhoso que olha e fala, pô, cara, Meu Deus do céu. meu Deus, Que situação. nunca mais voltar para aquela situação, sabe, nunca Duda? mais, sim. Porque já logo me vem a lembrança de onde chegou, de quase morte, de uma situação deplorável, lamentável, de pessoas olharem, terem dó, porque é isso, né? De fato é a escolha da sociedade. Ver a esposa indo por um caminho, poderia hoje outro homem, porque ela não ia aniquilar a vida dela, outro homem está cuidando de seus filhos. Né? Então ver hoje você, puxa vida, é emocionante, né? Ver vocês e é emocionante também saber que eu mandei só uma mensagem, Gu, quero gravar seu testemunho junto com a Aline, pastor, nós vamos gravar porque e eu vou convidar vocês para fazer parte dos nossos eventos. Uma coisa, Duda, que foi de Deus, eu acredito que esse momento está sendo de Deus e outros vão ser de Deus nesse programa. Eu me cobrava muito. Nesses 8 anos, O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Porque muitas vezes veio na empresa, tem mãe que tem dependente químico, 2 lá, e souberam da minha história e vieram me perguntar. O que eu faço? Uma estava com um filho preso um tempo atrás, então vem perguntar o que acontece e tal. Pedem ajuda, né? E de certa forma, esse programa que você está oferecendo hoje vai clarear, vai abranger, vai dar uma visão melhor. Vai dar alguma coisa. Alguma coisa para a pessoa poder caminhar, ter ferramenta ali para poder ajudar o filho ou aquele que se envolveu com drogas e que está na dependência. Você sabe que nós estamos fazendo levantamentos. Eu acho que não tem uma família no Brasil hoje que não conhece e que não sente incômodo das drogas. Eu acredito Eu acho. que algum amigo, Ou é um grande amigo, ou é um irmão, ou é um vizinho, ou é um sobrinho, ou é um tio, não importa. Alguém no Brasil ligado a uma família. Não, eu acho que não existe uma família no Brasil que está dizendo assim, eu não me preocupo com isso, que minha família não tem nenhum. Que enche a cara de pinga, que entope o nariz de cocaína, que fuma crack, enfim. É por isso que eu, quero agradecer muito o testemunho de vocês, agradecer muito, nós vamos colocar esse testemunho no site. Eu agradeço por poder estar ajudando de alguma forma, né? Que de alguma forma, se sair do lugar que a gente saiu, Duda. Não, se um sair. De coração, Duda. Se sair. Sim. Se uma esposa, né? Se uma esposa, se um pai poder ter a alegria de ver seu filho novamente. Sim. Do jeito que ele queria que o filho fosse. Porque muitas vezes a mãe e o pai olha e não sabe o que fazer, Duda, se desespera. Sim, eu lembro da minha mãe desesperada, não sabendo o que fazer. Sim. Da Aline desesperada. Hoje eu consigo enxergar isso. Na época, anestesiado e na drogadição, eu não conseguia enxergar. Hoje eu consigo enxergar. Então, né, é um prazer para mim estar aqui, podendo dar esse depoimento, esse testemunho, porque realmente foi uma obra de Deus. E eu acredito que o meu Deus é o seu Deus e de tantos outros que estão nos vendo, e há uma esperança. Sim. Há uma forma de se libertar disso. Sim. Há uma saída. Existe.
você que está nos vendo, existe. Deus é Deus de todos. Existe. De fato, existe. Acredite, creia, tenha fé e caminhe. Né? Aprenda, né? Aprenda. Porque eu tenho falado isso muito, incessantemente. Desculpa por chorar, mas é que eu fique à me vontade, emociono mesmo. É isso também. Quando eu Gu, lembro sinceramente, cara, nós somos cartas vivas, né, Aline? Nós somos cartas vivas. As pessoas, as pessoas precisam saber disso. Elas precisam saber, nós somos cartas vivas. O que a gente fala não é mentira, é verdade. Existe uma forma de tratar, existe uma forma de lidar. E com certeza eu creio que Deus está nos direcionando. Esse curso, esse trabalho, eu tenho absoluta certeza que é um mover de Deus para o país, para o Brasil. Eu creio, Gu, que milhares de mães, milhares de familiares, de esposas vão fazer o nosso curso, vão ouvir o seu testemunho, o meu, porque eu choro. Eu tenho certeza que né, durante esse tempo aí, lágrimas vão cair nos meus olhos muitas vezes, porque se lembrar desse momento e saber que muitas mães estão agora falando, meu Deus, o que eu faço? Sem saber o que fazer. De repente, ter na mão a ferramenta que a gente tinha lá. Sentava você e falava, meu, vamos fazer? Vamos. Vamos fazer? Vamos. Então, começar aquele processo terapêutico, eu tenho absoluta certeza que as mães as esposas, elas vão ter alguma coisa, né? Então, quero muito que Deus te abençoe, Gu. Obrigado, Aline. Deus abençoe demais, viu? Mais mesmo. E você que está aí ouvindo esse testemunho agora, fica com a gente aí no canal Prevenir Melhor. Desfruta de tudo que nós vamos viabilizar para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão encontrar o caminho do caos familiar. É uma ponte, né? É uma ponte que o Prevenir é Melhor, ele é uma ponte. Deus deu o Prevenir é Melhor para nós, disse assim, ó, isso aqui é a ponte do caos para o jardim, né? Porque hoje vê as florzinhas lá, né, Gu? Chorando, sorrindo, né, Aline? Dentro de casa, a gente tá falando, puxa, a gente mora na nossa casa, a gente anda no nosso carro, eu nem acredito que eu tenho meu marido, sabe, vai e volta, ele vai e volta, eu sei que vai e volta. Então, é do caos familiar para o jardim particular mesmo. Obrigado, tá? Deus abençoe vocês.